Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, mesmo que à distância, para continuarmos a estudar um pouquinho mais sobre o nosso funcionamento. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre gula e temperança. Tem um quadro de um holandês do século XV, entre 15 e 16, que expressa muito bem a gula. Então, vejam, tem todos os excessos estão aqui nessa cena, né? Uma pessoa comendo demais, a outra bebendo demais, e mesmo fartos vindo mais comida à mesa. Então, isso é uma representação da gula. E vou passar um rápido filminho para vocês, a gente poder depois, no final, nós vamos poder discutir um pouco sobre a gula. Isso é a gula, né? O ratinho já estava hiper satisfeito, mas tem um ditado que diz, né, que o peixe morre pela boca. Então, o que significa gula? Gula vem do latim cupiditas, que é um desejo intenso, uma ambição, de cupidos, desejoso, de cupere, querer, desejar ardentemente. A gula é um dos 7 pecados capitais. É o pecado de quem come e bebe demais. Então, a gula também está relacionada não só à comida, mas à bebida. Então, a pessoa come e bebe demais, mesmo já satisfeito, pelo simples prazer. E está relacionado ao egoísmo, pois a pessoa não se contenta com o que tem, com o que realmente necessita, quer sempre mais. Então, nesse sentido, no sentido mais simbólico, nós somos gulosos, né? Porque nós ainda somos muito egoístas, nós sempre acabamos tendo e buscando mais do que realmente nós precisamos. Essa é uma figura do guloso, né? Da comida e da bebida. Os 7 pecados capitais, eles podem ser combatidos com a prática das virtudes contrárias. Então, só para lembrar, né? Contra a avareza, a generosidade, contra a luxúria, a castidade, contra a preguiça, a diligência, contra a inveja, a caridade, contra a soberba, a humildade, contra a ira, a paciência, e contra a gula, que é o nosso tema, a temperança. A virtude da temperança, ela visa a moderação dos desejos, a capacidade de exercer o domínio sobre nossas vontades e os nossos instintos, e o equilíbrio geral do ser. Eu vou voltar um pouquinho, porque a gula tem a ver com oralidade, né? Então, a nossa primeira fonte de prazer é oral. A gente nasce, né? E a primeira forma de contato é com a mãe, através da amamentação. E junto com o leite que o bebê mama,
ele também se alimenta emocionalmente da mãe. Então, sempre a relação do alimento concreto, ele está sempre associado à alimentação emocional. Então, quando uma pessoa, a fase oral é a primeira fase, né, do desenvolvimento psicossocial, isso é uma nomenclatura do Freud. Quando existe uma fixação nessa fase, favorece alguns problemas alimentares, vícios, pessoas que roem as unhas. E como uma pessoa se fixa na fase oral? Ou por ter uma falta excessiva na satisfação das suas necessidades orais, ou também por ter satisfações excessivas. Então, falta e excesso favorecem que as coisas se fixem na fase oral. Também predisposições do espírito. Todo mundo aqui que já é mãe, pai, sabe que tem 2, 3 filhos, tem bebês que são muito vorazes, né? Eles mamam quase para engasgar. Então, isso já é uma coisa do espírito que já vem com uma necessidade maior de se alimentar, com ansiedade, com medo, coisas que nós trazemos com registros anteriores. Outra coisa que ajuda a pessoa a começar a ampliar o foco só na alimentação é quando uma pessoa, uma mãe ou pai, tentam acalmar o filho pequeno ou o bebê, sempre dando uma comida. Não tem situações assim? Você está lá com o seu filhinho de 3 aninhos, ele começa a chorar, você fala, tá, come um biscoitinho, come uma bolachinha. Então, a criança vai associando que ela vai se acalmar toda vez que ela colocar uma comida na boca. E hoje tem, né, pessoas assim, que quando estão muito ansiosas, tem que comer alguma coisa. Então, vai fixando muito o prazer só na oralidade, porque a gente tem que ter prazer em várias outras situações da vida, né? Então, quando essa oralidade fica muito investida, seria o glutão, a pessoa voraz, né? E a pessoa começa a utilizar a comida excessiva para preencher os vazios internos. Então, nós temos, né, nós pais, vocês aí com os filhos pequenos, nós temos que fazer uma educação alimentar, criar bons hábitos em relação à alimentação, favorecer alimentos saudáveis para os filhos, com horários, né, um respeito à mesa. Hoje as pessoas estão banalizando muito o ato da alimentação, né? Muitas pessoas se alimentam com o celular do lado, assistindo TV. Então, para a gente poder se alimentar de uma forma mais saudável, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Então, você vai comer, é para comer, é para prestar atenção no que nós estamos ingerindo, né? Mas, na verdade, nós todos somos gulosos. Nós não nos contentamos com aquilo que nós temos. E olha que interessante, a compulsão alimentar é apenas um retrato da inquietude do homem. Eu até gostaria de estar discutindo isso com vocês agora, mas vamos deixar isso para o final. Mas isso é muito importante, né? Então, o que nos falta? O que falta a nós que nós acabamos sendo muito gulosos, ou em relação ao alimento, ou em relação a qualquer uma outra coisa, né? A partir do século XVII, a ideia não era apenas comer. Então, as pessoas, elas iam comer, mas tinha que ter educação, com regras. Muito embora essa mudança não implique alterações do corpo. Nessa época, a gordura era um sinal de fartura, de poder, né? Houve uma época que a gordura, ela não era vista com maus olhos. Mais tarde, entre o século XIX e XX, a preocupação não era apenas comer, mas sim buscar uma qualidade no comer, né? Com isso, a sociedade começa a entender a gordura como um sintoma de doença, e a magreza vai se tornar um padrão de beleza, o que gerou um extremo, que seria aquelas pessoas que têm anorexia, bulimia, então o padrão de ser magro virou uma exigência. Então, vejam, não é a pessoa ser um pouco mais gordinha ou um pouco mais magra que isso significa um desequilíbrio. O desequilíbrio está no superinvestimento nisso. Então, tem pessoas que não são magras porque elas têm uma predisposição que elas nunca vão ser magérrimas, né? E tem pessoas que são magras pela própria constituição. Mas o desequilíbrio vem nos exageros, né?
Então, esse estímulo ao excesso da beleza, da magreza, as pessoas acabam até desenvolvendo problemas emocionais em relação a isso. Ou então, a gula traz danos à nossa alma. Um corpo pesado debilita o espírito. Olha o que dizia Santo Agostinho. Ele dizia que temia não a impureza da comida, mas a do apetite. Ele descreve uma página sábia sobre isso. Vós me ensinastes a ingerir os alimentos como se tratasse de remédios. Olha que interessante, gente. Remédio a gente toma de uma forma comedida, né? Embora até algumas pessoas exagerem, mas é só pela necessidade que nós precisamos nos alimentar. Santa Catarina de Sena dizia que o estômago cheio prejudica a mente. E o Santo Ambrósio afirmava que aquele que submete o seu próprio corpo e governa a sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é seu próprio senhor. Pode ser chamado rei, porque é capaz de reger a sua própria pessoa. E o Gandhi afirmava que a verdadeira felicidade, ela é impossível sem a verdadeira saúde. E a verdadeira saúde, ela é impossível sem o rigoroso controle da gula. Então, nós precisamos aprender a comer, a nos alimentar de uma forma comedida. O antídoto da gula é a temperança. A palavra temperança significa moderação, contenção ou autocontrole. Temperança vem do latim temperantia, guardar o equilíbrio. A temperança é caracterizada pelo domínio de si e pela moderação dos desejos. Olha que importante, gente. A pessoa gulosa, ela não tem domínio de si. Ela é dominada pelos seus impulsos, né? Pelo desejo de comer. A pessoa que tem a temperança, ela consegue ter o domínio sobre si própria, né? Ela consegue controlar e moderar os seus desejos. Então, nós devemos evitar os excessos, tanto na alimentação, quanto em outras questões. Aqui é um símbolo aí da temperança, né? Você vê em relação à alimentação, nós precisamos aprender a dividir mais, ainda mais nesse momento de hoje, né? De tudo que nós estamos vivendo, o ser humano ainda é muito egoísta. Então, nós precisamos aprender a dividir o pão concreto, o pão emocional, né? Que possamos realmente buscar cada dia mais essa transformação em nosso funcionamento, que ainda é muito egoísta. Então, viver no equilíbrio faz bem para o corpo, para a mente e o espírito. Não estão vendo o slide, né? O alimento deve ser o meio e não a finalidade. Olha que importante. Ele serve para nós, mas ele não é o fim. A finalidade de comer é a nutrição, mas gera uma sensação agradável, que é o prazer e a saciedade. Podemos definir temperança como moderação, equilíbrio, uso moderado das boas coisas e abandono das coisas que são ruins. Olha que importante. A pessoa que tem a temperança, ela tem um equilíbrio, as coisas boas ela usa, mas usa de uma forma boa e abandona as ruins. O objetivo da temperança é promover o bem-estar físico, mental, social e espiritual do indivíduo. Não podemos ser verdadeiramente felizes e saudáveis se não formos equilibrados na alimentação, no trabalho, no exercício físico, no lazer, no sexo, nos relacionamentos, nos descansos. Vejam, não é só na alimentação, né? Tem pessoas que trabalham demais, então elas estão agindo de uma forma exagerada, em desequilíbrio. Tudo que é bom, porque, veja, o exercício físico também é alguma coisa muito boa. Só que quando a pessoa faz em exagero, faz mal. No lazer, no sexo, em tudo que a gente faz, né? Então, como que nós conseguimos adquirir esse equilíbrio? Depende das nossas escolhas. Nós somos protagonistas da nossa vida e arquitetos do nosso próprio destino. Somos responsáveis pelas decisões e rumos que tomamos na vida.
Então, a decisão de nós termos uma boa saúde está em nossas próprias mãos. A maior luta que o ser humano pode travar é contra ele mesmo. Olha que importante isso. É a luta contra a própria vontade e os nossos desejos ruins. É a luta pelo domínio próprio. Podemos, por exemplo, saber que comer uma fruta é mais saudável do que comer um sorvete, tomar um sorvete, mas eu tenho a vontade de tomar o sorvete e não de comer a fruta. E aí vem o grande desafio da vida, né? Reeducar a vontade, né? Não sermos dominados pelos nossos impulsos. Ser temperante é alguém capaz de controlar o seu desejo e não ser controlado por ele. Olha que bonito que Conte diz. A temperança é essa moderação pela qual permanecemos senhores de nossos prazeres, em vez de escravos. É o desfrutar livre e que por isso desfruta melhor ainda, pois desfruta também da sua própria liberdade. Olha que importante. Então, a temperança não é o que traz uma situação de aprisionamento, ao contrário, ela traz a liberdade, porque você só é livre quando você é senhor de você mesmo, quando você não é controlado pelos seus impulsos, não é? O que torna a temperança algo raro entre as pessoas, e por isso uma grande virtude, é que a sua prática é muito difícil. Nós vivemos em uma sociedade de consumo, uma sociedade carregada de excessos. Veja como é difícil para nós mesmos, porque nós somos convidados o tempo inteiro para ter. Veja, eu não sei vocês, mas eu tenho muito mais coisas do que eu preciso. Eu tenho muito mais roupa do que eu preciso, muito mais sapatos do que eu consigo calçar. Então, vamos pensar assim, tem pessoas que não têm uma roupa, um sapato, então, nós temos que praticar esse desapego, né? Praticar, buscar esse equilíbrio, termos realmente o que precisamos para viver. Então, por isso que a temperança é uma virtude importantíssima e difícil de praticá-la, porque o nosso mundo atual nos convida o tempo inteiro a esse excesso. Então, quanto de nós somos realmente capazes de moderarmos as nossas vontades? Quantos de nós somos capazes de comer apenas o suficiente, de parar o consumo de álcool, os primeiros sinais de embriaguez, de ir para a cama quando sentimos o corpo pede descanso, de gastar apenas o que realmente podemos e de não desejar aquilo que no momento não está ao nosso alcance? Vejam, gente, isso acho que pega um pouquinho todos nós, não é? Mesmo quando alguém faz comida, né? Eu tenho uma funcionária que cozinha super bem aqui. Às vezes a gente acaba comendo um pouco a mais do que a gente precisa. Ah, é tão gostoso, né? Então, esse controle de você enxergar qual é o limite, não é? Qual o limite? Você está morrendo de sono, mas não, eu tenho que fazer mais alguma outra coisa. Respeita o seu corpo, vai dormir, né? O gasto, nós gastamos às vezes muito mais do que nós precisamos gastar. Então, vamos pensar um pouco mais a sério sobre essas questões, né? Então, a temperança é a qualidade ou virtude de quem age comedidamente, com prudência, sem a prática de exageros. Ter temperança é ter controle sobre as paixões, é ter sobriedade em suas atitudes e decisões, é evitar os excessos em seus apetites, em seus desejos e vontades. Ter temperança é autocontrole, é renúncia, moderação. Veja, autocontrole, renúncia e moderação não significa em bloqueio ou você realmente se distanciar do saudável. Renúncia é você renunciar a alguma coisa em detrimento de alguma coisa melhor, né? Então, você sair desses apelos que nos levam aos prazeres imediatos e ter essa visão mais espiritual do que nós precisamos fazer para adquirir e termos a real felicidade, né? Nesse sentido. A temperança, então, domestica os nossos instintos, sublima as paixões, sublima, não bloqueia, domestica e não também bloqueia, porque veja, só o bloqueio, só você reprimir,
isso não é temperança, porque se você só reprime uma coisa e não trabalha o que você está sentindo dentro de você, você pode até adoecer. Então, é você aprender a canalizar, a utilizar os instintos de uma forma saudável, canalizar as nossas energias de uma forma boa para a vida, né? Moderar os impulsos e apetites. Agir com temperança é abrir caminho para a sobriedade e o desapego. Então, nós precisamos nos educar e educar os nossos filhos, favorecendo a ampliação das virtudes, que é o equilíbrio. Acho que eu já contei essa história algumas vezes e vou falar de novo. Tem uma rápida passagem que diz assim, né? Que o nosso caminho evolutivo é como se nós estivéssemos passando por uma ponte. Só que essa ponte, ela não tem corrimão. E embaixo dessa ponte tem um abismo. Então, se eu for um pouquinho mais para a direita, eu vou me desequilibrar e posso cair. Então, vamos pegar a direita como as coisas boas, como é a comida. Se eu comer demais, eu vou me desequilibrar, né? Vai fazer mal à minha saúde, eu vou ficar um guloso. Então, as coisas boas também, quando elas são excessivas, elas fazem nos perder o equilíbrio. E se eu for um pouco para a esquerda, para as coisas ruins, né? Também eu vou perder o equilíbrio e posso cair. Então, veja, a receita maior, que é um trabalho árduo que todos nós temos que fazer dentro da gente, é essa busca do equilíbrio. Eu assisti um vídeo hoje tão interessante, acho que vocês devem ter visto, uma mulher que começa com uma pena na mão, ela vai equilibrando várias varetas, a pena em cima dessas varetas, e nada cai. Só no final, quando ela resolve tirar a pena. Então, esse equilíbrio interno, esse equilíbrio em nossas atitudes, em nossos pensamentos, né? Que é a arte para a gente conseguir realmente essa, né? Essa virtude tão importante em nossas vidas.